Bom, graça e paz, irmãos, tudo bem? Nós vamos aqui para nossa aula iniciando em Atos e Cartas Paulinas. Essa é uma aula de reposição do nosso curso CPM de Bibliologia, Introdução à Bíblia. Então, nós vamos aqui começar com Atos. Nós vimos Evangelho no último módulo e agora nós vamos para Atos. Deixa eu colocar aqui o apontador. E assim vamos começar. Esse primeiro slide reflete a porcentagem de aparições em explicações sobre o que é o Evangelho em Atos. Todas as vezes que os apóstolos eles explicaram, pregaram, falaram do Evangelho, o que eles falaram do que é o Evangelho? 100% das vezes eles falam que o Evangelho é a ressurreição de Jesus. Eles falam algo sobre a ressurreição de Jesus pregando o Evangelho. Então, isso é bem relevante nas palavras dos apóstolos, de Paulo. Isso é uma coisa para a gente se atentar. 80% eles falam do sofrimento e morte de Jesus. Ou seja, além deles falarem da ressurreição, que é 100%, eles também falam sobre o sofrimento e morte de Jesus em 80% dos casos. E aqui vocês vão vendo essa progressão, no caso, essa decrescente aqui, nessa explicação. Salvação e perdão também é 80%, 70% do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, 70% dizendo que Jesus é o Cristo, é o Messias e Senhor, 60% fala sobre arrependimento, 60% das vezes que eles falam do Evangelho, eles testemunham sobre Jesus, 40% sobre o julgamento de Deus e 40% sobre a ascensão e exaltação de Jesus. Então, todos esses componentes, todos esses elementos, eles falam de alguma forma do Evangelho. E vocês veem pelo tema o que é relevante ou não sobre a temática do Evangelho. Então, a gente começa aqui vendo um panorama geral do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vemos que o livro dos Atos dos Apóstolos ele é dividido em duas partes. Nós sabemos que Atos é uma continuação de Lucas. Nós vemos que Lucas ele escreve um tratado para Teófilo. Tem muita discussão dos autores para o porquê dele escreveu para Teófilo, se realmente esse Teófilo é um personagem, é uma pessoa real, ou é um nome geral, porque Teófilo significa amigo de Deus. Então, será que é para uma comunidade e ele chama Teófilo para que esse nome represente essa comunidade ou realmente é uma pessoa real? Alguns dizem que Teófilo ele estava compilando todo esse tratado do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos que Lucas escreveu para a defesa do apóstolo Paulo, que nós vamos ver lá na frente, que ele foi preso, foi levado a Roma. Enfim, há várias discussões sobre isso. Mas nós vemos que Atos dos Apóstolos tem uma ênfase geográfica. E como tem uma ênfase geográfica, eu tentei mostrar essa ênfase geográfica através dos mapas, através das viagens de Paulo. Nós vamos ver isso aí mais para frente. É interessante que Lucas ele começa com Jesus nascendo sobre o domínio de Roma. E Atos termina com o Evangelho chegando a Roma. Olha o paralelo que ele faz nos dois livros. Uma ponta do Evangelho fala de Jesus nascendo sob o domínio de Roma, e na outra ponta do livro de Atos fala do Evangelho chegando a Roma. O Evangelho de Lucas termina em Jerusalém. Começa falando sobre o domínio de Roma e termina em Jerusalém. Já Atos começa em Jerusalém, é quase que um toque ali do final do Evangelho, início de Atos, e terminando sob o domínio de Roma. Fazendo um paralelo meio que em X ali, quase que um quiasma. Alguns até defendem que Lucas e Atos é um grande quiasma. É interessante ver isso aí. Então, nós vemos a expansão geográfica do crescimento do Evangelho que nós vemos através das obras do Espírito Santo. Inclusive, o livro poderia muito bem se chamar Atos do Espírito Santo.
porque o Espírito Santo, ele é o personagem principal do livro de Atos. E esse evangelho que está avançando e a igreja sendo capacitada, nós vemos a mão do Espírito Santo, o proceder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em todas essas e todos esses eventos que traz o livro de Atos. Então nós vamos ver aqui um panorama aqui do livro de Atos. Nós vemos a parte 1 aqui embaixo. A mensagem do reino é proclamada no mundo judaico. Então nós vemos do capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 24. E a parte 2 é a mensagem do reino é proclamada no mundo gentílico. Capítulo 12, 25 até o final do livro. Então nós vemos claramente o livro sendo dividido em duas partes. Primeiro a mensagem sendo proclamada para os judeus, depois para os não-judeus. E nós vemos aqui, como eu falei, de Jerusalém até Roma, essa progressão geográfica, essa cronologia do livro que vai avançando através do mapa ali do mundo da Palestina até chegar em Roma. Então, nós vemos que o livro, cada bloco dessas duas partes contém 3 livros. 3 livros aqui na parte 1 e 3 livros aqui na parte 2. Então, e cada livro é interessante que termina com um relatório de progresso. É como se Lucas estivesse dando uma satisfação de como está indo o evangelho em cada bloco desses livros aqui, nessas duas partes. Vamos ver isso aqui na prática, como é que fica. O primeiro livro trata do livro das 12 testemunhas, os 12 apóstolos. E aqui o foco está no dia de Pentecostes. Nós vamos ver isso mais para frente. E o relatório de progresso se encontra em Atos 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Então, sempre há um relatório de progresso do evangelho, da palavra ali, do testemunho do que estava acontecendo. O livro 2, o segundo livro, fala dos livros dos 3 pregadores, Estevão, Filipe e Saulo. E o relatório de progresso se encontra em Atos 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Então, nós vemos aí a progressão do evangelho na Judéia e nas circunvizinhanças. E o que estava acontecendo também com as igrejas. O livro número 3, que ainda está contido na parte 1, fala do livro das 4 cidades, Lida, Jope, Cesareia e Antioquia. E o relatório de progresso se encontra em Atos 12, versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É como se Lucas estivesse dando uma satisfação para os seus leitores. Como está indo em cada bloco, em cada parte ali que ele está dividindo o livro. E estava acontecendo isso com a palavra de Deus, estava acontecendo isso com a igreja. É como se ele desse uma satisfação para o leitor. Próximo livro é o livro da expansão e separação. Falam das 2 viagens missionárias de Paulo. O evangelho se expandindo e pessoas sendo separadas para esse crescimento do evangelho, para essa missão de levar o evangelho. E Atos 16:5 é o relatório de progresso desse livro. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então as igrejas crescendo através desse relatório de progresso que Lucas faz questão de mostrar em cada parte, em cada livro. O livro do desenvolvimento e do desafio, o próximo livro, que fala da 3ª viagem missionária. E o relatório de progresso se encontra em Atos 19 e 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ele fazia questão de mostrar como o Espírito Santo estava conduzindo essa expansão do evangelho e qual o resultado dessa expansão do evangelho através da igreja, dos testemunhos, das pessoas que estavam sendo impactadas por isso. E, por fim, o livro do conflito e da chegada, que fala ali da prisão de Paulo
essa viagem de Paulo a Roma, que não é uma viagem, é uma viagem meio que forçada, mas nós vamos ver esses detalhes depois. Atos 28, do versículo 30 e 31 diz: Paulo ficou pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade. Esse é o último relatório de progresso aqui, que praticamente é assim que se estrutura o livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, a gente pode sintetizar esse livro com 3 ações: ascensão, descida e expansão. Ascensão de Jesus, nós vemos em Atos 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, essa ascensão fala das orientações de Jesus aos discípulos antes dele subir. Então, há uma importância teológica na ascensão. Qual é a importância? A gente sabe que a morte de Cristo há um peso muito grande teológico, a ressurreição também, a morte dele nos salvou, a ressurreição dele garante a nossa ressurreição. E o que significa a ascensão de Jesus para nós? A ascensão de Jesus significa a exaltação dele e também a promessa do seu retorno. Lembra que os anjos falaram: assim como vistes Jesus subir, ele vai descer para né? Ele vai descer e vai retornar. Então, há essa ordem de ficar enquanto isso não acontecer, enquanto ele não vier, o que vai acontecer? O que Jesus fala? Recebereis a virtude do Espírito Santo. E vocês vão ser testemunha em todos esses lugares aqui. Nós vemos aqui esses lugares: Jerusalém como uma capital, Judéia como nacional, Samaria como os povos vizinhos, a circunvizinhança e os confins da terra. Descida. A descida é a descida do Espírito Santo. Como a gente vai realizar essa missão que Jesus nos pede? Senhor, como nós vamos realizar essa missão? Através do Espírito Santo. Somente com a capacitação do Espírito Santo podemos ser testemunhas em todo o mundo, até chegar aos confins da terra. Então, a promessa da efusão do Espírito Santo no Antigo Testamento, lá em Joel, se cumpre na vida da igreja, em Atos. Todo que é nascido de novo recebe o Espírito Santo. Tanto que nós vemos essa descida do Espírito Santo e ali o início da operação dele através do discurso de Pedro, onde 3.000 se convertem. É interessante aqui que Pentecostes essa descida do Espírito Santo em Pentecostes reflete um outro evento histórico que aconteceu na Bíblia, que foi a Páscoa. A Páscoa, nós vemos em João 29 que Cristo ele é o Cordeiro de Deus, porque na Páscoa se sacrificava um cordeiro, e João Batista, ele aponta Cristo como ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E 1 Coríntios 5, 7 diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então, a Páscoa, que é, inicialmente, Deus fala para os judeus comemorarem por causa da saída do Êxodo e por saírem ali do Egito, para a saída do Egito, né? Esse Êxodo, ele, para acontecer, tinha que ser sacrificado o cordeiro pascual para que o anjo da morte não entrasse nas casas ali dos primogênitos dos judeus, e esse cordeiro garantiria para que ele morresse no lugar dos primogênitos. E esse cordeiro simboliza Cristo. Então, Pentecoste, ele é um intervalo de 50 dias entre a Páscoa e a festa das semanas, o Shavuot. É o que em grego se fala Pentecoste, por causa que é penta, 50 dias. É um dia de comemorar a cega de trigo, a colheita do trigo. E o que acontece?
A Páscoa, 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus, Cristo, a nossa Páscoa, 50 dias depois que acontece, Pentecoste em Atos 2. Então, 50 dias depois da crucificação acontece o Pentecostes. Isso se refletiu o quê? Isso faz eco em Êxodo 12, que os hebreus eles receberam essa ordem de Cristo para que sacrificasse o Cordeiro Pascual e comemorasse a Páscoa por causa da saída do Egito ali, saindo do Egito, os primogênitos foram poupados ali do anjo da morte por causa desse Cordeiro Pascual. 50 dias depois desse evento da Páscoa, o que acontece? O recebimento da lei no Monte Sinai. Isso se comemora o Shavuot. Então, no caso, o Pentecostes. O que acontece? Olha que interessante. 50 dias após a Páscoa dos hebreus, eles receberam a Torá no Monte Sinai. O que acontece ali? O céu se abre e Deus reivindica seu povo. Vocês são meus. Ouve-se o ruído de uma tempestade violenta e vê-se fogo. E o que acontece em Pentecostes? Em Atos 2, o céu se abre, ouve-se um vento de tempestade e línguas como que de fogo. Claramente, é um eco que está sendo feito entre o que aconteceu no Monte Sinai e Pentecoste. Por quê? Em Pentecoste, ali, quando eles recebem o Espírito Santo, Deus está reivindicando a sua igreja. Assim como eles receberam, os hebreus receberam a lei, e Deus reivindica a eles como seu povo, a igreja recebe o Espírito Santo e Deus reivindica a sua igreja para si. Amém? Então, continuando aqui. E, por fim, a expansão do evangelho. O id de Jesus, lá em Mateus, ele é reforçado pelas palavras de Atos 1, versículo 8, para que os discípulos rompam as fronteiras pelo evangelho. Então, como eu falei, Jerusalém, que é o ministério de Pedro e a igreja de Jerusalém, nós vemos isso em Atos 1, versículo 1, até o Atos 5, versículo 42. Judéia, as cidades vizinhas de Jerusalém, Atos 5, 16, 8, 1. Então, toda a Judéia ali já está sendo evangelizada. Eles vão depois para Samaria, através de Filipe, Atos 8, 5. E depois os confins da terra. Filipe e o etíope, em Atos 8, 26. A conversão de Cornélio, primeiro gentio, Atos 10. Antioquia, a primeira igreja gentia, também reflete isso em Atos 11, versículo 19 e 26. Por fim, Saulo. Saulo, que é importantíssimo ali para a igreja. É interessante que somente após a morte de Estevão, e que é gerada uma grande perseguição, a igreja é perseguida pelos judeus, os romanos ainda não estão perseguindo a igreja. Roma, os imperadores, eles ainda não estão, o imperador ele não está perseguindo, mas a perseguição vem primeiro pelos judeus. E os discípulos, com essa perseguição, eles fogem, com exceção dos apóstolos. Eles ficam em Jerusalém, mas os discípulos eles fogem de Jerusalém para o restante da Judéia e Samaria. Então o evangelho é espalhado. Tá bom? E é assim que o evangelho começa a se espalhar. Então agora a gente vê Saulo. Vamos ver a conversão de Saulo. É interessante que os confins da terra, naquele contexto, era Roma. Roma era os confins da terra ali para a mentalidade da época. Então, só após a primeira viagem missionária, através de Paulo, começa essa missão realmente aos confins da terra. Mas como é que foi a conversão de Saulo na época? O que acontece? Saulo, ou que nós vamos ver que é Paulo também, ele começa a perseguir a igreja. E ele está indo rumo de Jerusalém para Damasco. O que ele está fazendo? Está indo para Damasco fazer o quê? Pedir permissão das sinagogas para prender os cristãos. No meio do caminho, indo de Jerusalém para Damasco, ele teve um encontro com Jesus.
E o que acontece? Aí temos aquela história que Deus envia Ananias para que trate lá com ele fica cego, enfim. Após se converter a Cristo, após ter esse encontro com Cristo, ele fica 3 anos no deserto da Arábia. Ele vai lá para o deserto da Arábia, isso fala mais em Gálatas 1, provavelmente é nessa época em que ele recebe um seminário do próprio Jesus Cristo. E após isso, ele retorna, ele dá um retorno para Jerusalém e ele fica 15 dias em Jerusalém com Pedro. 15 dias. Depois de ficar com Pedro, então ele volta para Tarso. Isso nós podemos ver em Gálatas 1, versículo 17 e 18. Volta para sua cidade de origem. Depois de quase 10 anos, olha só quanto tempo, Barnabé o leva a Antioquia e ficam 1 ano. Atos 11, 25 fala sobre isso. Então, Barnabé pega ele de Tarso e leva para a igreja de Antioquia. E ali é a primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos, né? Primeira vez ali em Atos 11, versículo 26, fala sobre isso aqui. Então, é interessante que, antes da gente começar aqui a primeira viagem missionária de Paulo, que Lucas ele faz questão de apresentar os cooperadores de Paulo no decorrer da sua narrativa de Atos. Paulo estava ensinando na igreja de Antioquia e um profeta por nome Ágabo, ele profetiza uma grande fome durante o período do imperador Cláudio. Por essa razão, uma das razões, que a igreja dos gentios comissionou Barnabé e Paulo para levar ajuda aos irmãos em Jerusalém. Isso foi impulsionado pelo Espírito Santo. Nós vemos que em toda a narrativa o Espírito Santo está agindo. Depois disso que eles foram enviados para a primeira viagem missionária. Então ali Barnabé e Saulo são enviados pela direção do Espírito Santo. É bem claro o texto, em Atos 13, versículo 2. E Barnabé leva o seu sobrinho Marcos. A partir daqui, depois eles vão de Antioquia para Seleucia, depois para Salamina e depois para Pafos. A partir daqui, Saulo começa a se chamar Paulo, Atos 13, 9. Então foi natural, porque Saulo é o nome hebreu e Paulo é o nome latino. Então fazia muito mais sentido Paulo se chamar pelo seu nome latino, facilitaria ali a comunicação para fins do evangelho. Geralmente ali, nessa época, o povo as pessoas tinham 2 nomes, né? Então não foi porque Jesus transformou Saulo em Paulo, não foi por causa da sua conversão, é porque ele tinha realmente esses 2 nomes, o nome judeu, o nome hebreu e o nome também latino. Então eles chegam ali em Perge, e quando eles chegam aqui em Perge, na Panfilha, João Marcos desiste da viagem e volta a Jerusalém. O texto não fala por quê, o texto não diz, mas isso gerou um grande transtorno ali para Saulo, que nós vemos mais tarde. Ali, quando chegam em Antioquia da Psídia, Paulo prega ali naquela cidade. Aí fala em Atos 13, 16 e 41. Eles vão mais um pouquinho aqui e chegam a Icônio. E ali em Icônio eles ficam bastante tempo e a pregação deles divide o povo. Eles fogem para não serem apedrejados. Então, a gente vai vendo essa progressão. Eu não vou falar todas as nuances, tudo que está acontecendo ali, mas vocês podem acompanhar pelo texto. É interessante vocês acompanharem a Bíblia e acompanhar esse mapa aqui. Vocês já receberam em PDF, então vocês podem acompanhar através da narrativa de Lucas, porque muitas das vezes o que é Perge da Panfilha, o que é Antioquia da Psídia, né? Eles estão na Galácia, como assim? Então vocês acompanhando pelo mapa dá essa impressão, porque Lucas estava falando com um povo que sabia onde ficava cada coisa, sabiam os lugares, por isso que ele é bem assertivo na sua geografia. Então, mas a gente tem essa distância temporal, a gente não conhece. Mas esses mapas aí ajudam
para nós entendermos. Então eles fogem de Icônio e eles chegam em Listra. E ali em Listra, Paulo é apedrejado pela multidão que antes quis adorá-lo. Também não vou entrar muito em detalhes, mas Paulo ele cura, né, através do Espírito Santo ali, através de Paulo, ele cura o aleijado de nascença e a multidão começa a adorar Paulo e a Barnabé como deuses. Só que o que eles fazem? Eles rasgam a roupa deles e começam a repreender a multidão. E aquela multidão não gosta e quis apedrejar Paulo, e Paulo cai como morto. Mas depois ele se levanta como se nada tivesse acontecido e volta para a cidade que quis apedrejá-lo. No dia seguinte, ali ele vai para Derbe. E ali, a partir de Derbe, eles retornam estabelecendo igrejas em vários lugares. Então, aqui, o branquinho aqui, vocês estão vendo, é eles indo. O amarelo aqui é quando eles retornam. Eles voltam ali para a igreja em Antioquia. E é interessante, irmãos, que ao retornar da sua primeira viagem missionária, provavelmente Paulo escreve sua primeira carta, a carta aos Gálatas. E é interessante aqui nós olharmos para o mapa que a Galácia, que é quem recebeu essa carta, os Gálatas, não é uma cidade, mas é uma região com várias cidades. Tá bom? Então isso é bem interessante a gente perceber aqui, ó. A Galácia é uma região que tinha várias cidades e várias igrejas aqui. Ele estabeleceu várias igrejas nessa sua primeira viagem missionária. O que estava acontecendo? Judeus e gentios estavam se convertendo. E nessa região, os judeus exerciam uma grande influência nas cidades da Galácia. Os judeus, eles começavam a achar que os gentios tinham que cumprir as regras da lei de Moisés. Circuncisão, regras alimentícias, o sábado, eles são chamados de judaizantes. Então, Paulo e Barnabé foram tratar esses assuntos em Jerusalém. Por isso que, se a gente voltar aqui um pouquinho no nosso mapa, aqui, ó, depois que eles chegam aqui, eles vão para Jerusalém para tentar resolver esses assuntos. Quando eles vão para Jerusalém, o que acontece? Eles formam o primeiro concílio. Esse primeiro concílio dá origem à carta aos Gálatas. Bom, então, a carta aos Gálatas trata desses judaizantes, esses falsos mestres. E é interessante que a carta aos Gálatas tem uma nuance que Paulo não se apresenta, Paulo, não, como faz em outras cartas, Paulo não dá agradecimentos, ele já começa com o pé na porta. Ó, insensatos Gálatas, que abandonaram ali. Então, o evangelho, tão rapidamente, essa carta aos Gálatas, ele usa para quebrar os argumentos, ele escreve para quebrar os argumentos dos judaizantes. Quais eram os argumentos dos judaizantes? O argumento deles era esse. Os judaizantes eram falsos mestres que tentavam minar a autoridade de Paulo como apóstolo, ou seja, eles começam a falar coisas para Paulo, ou melhor, para a igreja, coisas de Paulo que tentam minar a autoridade dele. Eles mentem sobre a autoridade apostólica de Paulo. Isso nós vamos ver em outras cartas também. Tentam a autoridade apostólica é uma coisa muito importante. Então eles tentam minar a autoridade de Paulo como apóstolo. Eles ensinavam outro evangelho, a salvação através da observância da lei. Ou seja, eles começam a querer ensinar que para você ser realmente um cristão, você tem que guardar a lei, você tem que circuncidar e outras coisas mais. Eles diziam que a doutrina de Paulo conduzia a uma vida decadente. Então, quais são os argumentos de Paulo que quebrou todos os argumentos dos judaizantes? Primeiro argumento, ele foi escolhido para ser apóstolo pelo próprio Jesus Cristo. Então, ele não foi apóstolo que andou com Jesus quando Jesus estava ali em vida, não, mas ele
foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo após Jesus Cristo ressuscitar e ao céu, ascender aos céus, ele escolheu pessoalmente Paulo para ser seu apóstolo. O segundo argumento, que quebra ali os argumentos dos judaizantes, mostra que a salvação não é pela observância da lei. A salvação é pela fé, é pela graça. E também o terceiro argumento que quebra é a fé em Cristo traz novo nascimento e uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Ao contrário do que eles diziam, que o evangelho de Paulo conduzia uma vida decadente, não. A fé em Cristo traz novo nascimento e uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então, o propósito geral da carta foi levar os cristãos da região da Galácia de volta ao desfrute total da sua liberdade, através do evangelho da graça. Então, nós vemos aqui que na carta aos Gálatas é muito caro a liberdade cristã. A nossa liberdade cristã é muito cara, e Paulo fala sobre isso. Bom, então vamos aqui voltar e a gente já vê aqui a segunda viagem missionária de Paulo. Mas aqui eu paro e a gente vai falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo no próximo vídeo que eu enviar para os irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Devo fazer uns 4 vídeos ali, mais ou menos, para repor essas aulas dos irmãos, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.